Bom dia, oitavo ano. Vamos começar nossa semana. Senhor Jesus, te peço que envie seus anjos para proteger. Guarda minha família, minha casa e repreenda todo o mal. Liberta teus anjos para me proteger. Me guarda debaixo das tuas asas. E aonde eu pisar, que o Senhor me proteja. Amém. Então, que assim seja, né? Que o Senhor nos, como é que o prof pode dizer? Nos afague, né? Nos defenda. Como está ali, nos repreenda de todo mal, né? A nossa família. Alguns não têm essa oportunidade de estar em casa e precisam estar no trabalho ainda. E talvez pais que trabalham com a área de saúde, né? Então estão diretamente ligados a todo esse problema que nós estamos passando. Então que Deus proteja onde cada um, né, da família integral aí tiver que pisar nesta semana, ok? Hoje a nossa aula, ela tem a videoaula tem uma estrutura bem diferente não, como a prof fazia, mas assim o assunto em si, ele não está diretamente no livro, ok? Ele é o tema do trabalho de vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um dos países, das opções dos países que vocês tinham para estar realizando o trabalho. É uma parte bem teórica, sim, mais a leitura do slide em si, nesta parte hoje, mas para vocês conhecerem um pouquinho sobre esses países, então, que compõem a América Espanhola, ok? São 12 países que fazem parte da América do Sul. A Argentina, a Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, a Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. A Guiana Francesa, que também está aqui no mapa, ele não é um país, tá? É só um território ultramarino. Desses 12 países que compõem a América do Sul, somente 9 foram colonizados por espanhóis. Ou seja, o seu trabalho deveria ser sobre um desses 9 países: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Se o seu trabalho não foi sobre um desses países, então alguma coisa aí você já fez errado, ok? O Suriname, por que não poderia ser o Suriname, a Guiana Francesa, que é o território ultramarino, né? O Suriname foi colonizado pelos holandeses, a Guiana pelos ingleses e a Guiana Francesa, o nome já está dizendo, né? É colonização francesa. Que a prof colocou espanhola versus português. A emancipação dos países de língua espanhola teve características muito diferentes da do Brasil. E é isso que vocês, né, cada um aí pesquisou sobre um determinado país. E se vocês forem pensar na pesquisa que vocês fizeram com a história do Brasil, vocês vão perceber essa diferença. Então, enquanto o Brasil ele vivia num período imperial, certo? Nós estávamos vivendo aí colônia, depois império, se vivia monarquia ainda, né? Tinha o poder moderador, que é do Rio de Janeiro para os outros territórios do Brasil. Havia uma influência dos senhores de engenho, que garantia a união entre esses estados brasileiros. Paralelo a isso, então, os nossos vizinhos da América Espanhola fervilhavam em guerras de independência contra o Império Espanhol, que já estava enfraquecido no início do século XIX pelas guerras napoleônicas. Os processos de independência tiveram participação de liberais e, ao mesmo tempo, de conservadores, e também a presença de líderes independentistas, como José de San Martín e Simão Bolívar, que atuaram com o objetivo de criar territórios independentes política e economicamente. Então, esses dois líderes nós já vimos
uma outra videoaula, eu já vinha falando sobre a característica desses líderes da independência da colônia espanhola, que eram crioulos. Vamos lá, os países, então, que eu falei para vocês que vocês poderiam estar desenvolvendo lá o trabalho de vocês. A Argentina tem como capital Buenos Aires, e ela tem um território de 2.810 quilômetros quadrados. O idioma é o espanhol e a moeda deles é o peso argentino. Esse território da Argentina fazia parte do vice-reino do Rio da Prata, e eles declararam a sua independência no dia 25 de maio de 1810, e essa declaração de independência ficou conhecida como Revolução de Maio. Ela foi liderada por Cornélio Saavedra e Manuel Belgrano e o advogado Mariano Moreno. Ela aqui não tem, né, não aparece para eles nem o Bolívar, nem São Martín, ok? E o processo de independência deles durou 15 anos. Eles começaram em 1810 até 1825, ok? Mas o reconhecimento pelo Império Espanhol aconteceu só em 1859, durante o reinado de Isabel II, ou seja, 49 anos. A Bolívia, capital La Paz, o território dela é mais de 1 milhão e pouquinho, então ela é menor do que a Argentina. Ela fala 3 tipos de idiomas aí, o espanhol, o quichua e o aymara, e a moeda deles é o boliviano. Essa foi uma das primeiras colônias a se rebelar contra o domínio espanhol. Ela proclamou sua independência em 1809. A independência dela se dá pela revolta dos crioulos e mestiços. E foram anos de luta, até que em 1825 houve essa homenagem então a Simão Bolívar. O Chile tem um território menor, né, não chega a 1 milhão de quilômetros quadrados, 756 mil e poucos quilômetros quadrados. O idioma também é espanhol e a moeda é o peso. A independência do Chile um pouquinho mais tarde que da Bolívia, né, 1818, e teve a participação de São Martín. Além disso, teve apoio da Igreja Católica e de outras independências da América Espanhola, e isso acaba deixando o país à mercê do imperialismo inglês, que preservou privilégios para a elite crioula sobre o resto da população. A Colômbia também mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. O idioma é espanhol, né? E a moeda é o peso colombiano. O processo de independência da Colômbia começou em 1810, sob a liderança de militares, Antônio Marino e o acadêmico Camilo Torres, e ele termina em 1819 com auxílio do Bolívar. Dentro dos planos do Bolívar, era integrar todos os territórios da América Espanhola em uma grande nação. E aí conquistar a Colômbia tinha um papel central para facilitar a entrada dele, então, na Venezuela. O Equador, capital deles é Quito, o território é 256.370 quilômetros quadrados, então, o menor dos 5 que a prof falou até agora. A moeda deles é o dólar americano. O Equador é colônia espanhola, que após várias tentativas de independência, consegue derrotar então o exército espanhol com a ajuda do Bolívar em 1822. E aí o Equador, a Venezuela, a Colômbia e o Panamá formam a Federação do Gran Colômbia. E em 1830, o Equador se torna a República do Equador, se torna um estado autônomo. O Paraguai, um pouco maior do que o Equador, né? Em torno de 406 mil
750 quilômetros quadrados, perdão, a capital deles é Assunção. Talvez alguns conheçam, né? Aqui mais próximo de nós, todos esses países da América Espanhola. O idioma espanhol e o Guarani, a moeda deles é o Guarani. Eles alcançaram a emancipação deles em 1811 e foram liderados pelos militares Fulgêncio Yegros e Pedro Juan Caballero, tanto que tem essa cidade, né? No Paraguai. Os paraguaios depuseram o governador espanhol Bernardo Velasco e proclamaram a independência. Após a independência, eles instauraram um governo totalitário que manteve uma política isolacionista, né? Então, isolado, para evitar ou deter, né, as ambições tanto do Brasil quanto da Argentina e a penetração estrangeira na economia deles. O Peru, então também com território maior, já bem maior aí, né? 1.258.220 quilômetros quadrados. O idioma também, espanhol, quinchua e aymara. A moeda deles é Novo Sol. A independência do Peru foi proclamada em 1821, com o auxílio de San Martín, que comandou essas campanhas libertadoras tanto no Peru como na Argentina e no Chile. E esse desentendimento da elite crioula com o governo espanhol acaba contribuindo para essa independência. Tá? O processo vai até 1824 e teve seu fim na Batalha de Ayacucho, onde o exército libertador, comandado pelo general Sucre, vence o exército de operações do Peru, comandado pelo vice-rei José Hinojosa. Acho que é assim, né? E Uruguai, capital Montevidéu, 176.220 quilômetros quadrados, então bem pequeno, moeda peso uruguaio. O país iniciou seu processo de revolução já em 1811 e esse fato ficou conhecido como Grito de Ascenio. A capital uruguaia foi palco de várias lutas armadas entre 1810 e 1814, mas somente em 1835 que Juan Antônio de Lavarreja, com a ajuda de tropas argentinas, expulsaram os brasileiros do Uruguai, ou seja, aí tem a independência. E ainda a Venezuela, o nono país, tem sua capital Caracas, 912.050 km quadrados, o idioma espanhol, a moeda o bolívar venezuelano. O país declarou sua independência em 1811, junto, né, aí quem ajudou foi Simão Bolívar. Houve um processo ditatorial que acaba com assassinatos e tal. E em 1813, Bolívar volta ao país e, com a ajuda da população, resgata a capital de Caracas do domínio espanhol e se nomeia presidente da Venezuela, que acaba sendo aclamado pelo povo como el libertador. Ok? Então, os países que vocês tinham opções aí para estar fazendo o trabalho. Depois vocês falarão coisas mais práticas sobre esses países, não é verdade? A proposta da semana, vocês vão rever o vídeo e montar uma tabela no caderno. Na sugestão, lá no material, no AVA, aparece a tabela como a prof montou uma sugestão, tá? Vocês vão colocar o nome do país, a capital, a extensão territorial, o idioma e a moeda. Aí cada um fazendo seu caderno lá, manuscrito, vai fotografar e vai postar no AVA. E aproveitem o tempinho que vocês têm antes do chat para dar uma estudadinha de novo no trabalho, que a prof vai sortear alunos para apresentar o trabalho para os colegas durante o chat. Ok? Até daqui a pouco.